Olá, professora Ana Carla de volta. Nós estamos na disciplina Direito Constitucional no curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo. O tema de hoje ainda é Ordem Econômica Financeira, estamos falando do Sistema Tributário Nacional e neste ponto especificamente da aula a gente vai falar sobre as competências tributárias de todos os entes federativos. Começando com a União, isso está disposto no artigo 153 e 154 da Constituição Federal. Quais os tributos que a União pode instituir? Ela pode instituir impostos sobre produtos estrangeiros, exportação, rendas e proventos de qualquer natureza, produtos industrializados, operações de crédito, câmbio e seguro e as relativas a títulos e valores mobiliários, propriedade territorial rural, grandes fortunas e outros impostos não previstos. É o único ente federativo que tem competência tributária residual para criar eventualmente um tributo sobre alguma base de cálculo ainda inexistente. Dentro dessas possibilidades de criação de tributos, a União também pode criar chamadas contribuições sociais sobre folha de salário e demais rendimentos do trabalho, receita e faturamento, lucro, contribuições de intervenção no domínio econômico, como a CID, e empréstimo compulsório de competência tributária. Quando a gente passa para a análise do que podem os estados, eles também têm competência para impostos, contribuições e taxas. Os estados, eles têm lá a especificação no artigo 155 da Constituição. Quais são os impostos? Transmissão, causa-mortes e doações, operações relativas à circulação de mercadoria e prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, propriedade de veículos automotores, taxas e contribuições de melhoria. E os municípios? Os municípios podem criar impostos sobre a propriedade territorial urbana, transmissão inter vivos, serviços de qualquer natureza, exceto os que estão previstos lá no artigo 155, que são de competência do Estado, taxas de alvarás e de licenciamento em geral e contribuições de melhoria. Quais são as limitações ao poder de tributar? Sim, o Estado pode tributar, ele parece todo poderoso, mas ele também tem limitações. Quem deu essa competência para tributar foi a Constituição. E quem foi que deu os limites ao poder de tributar? Também a Constituição. A gente vai encontrar esses limites nos princípios da ordem tributária. E a gente tem de observar que esses princípios estão muito ligados aos direitos fundamentais que a gente estudou lá no início do curso. Lembra que eu falei para você que o primeiro grande direito fundamental foi aquele em que o parlamento impediu que o rei criasse impostos para festas, guerras ou qualquer outra coisa, o casamento do filho sem consultar o povo, no caso através do parlamento? É isso, foi um dos grandes primeiros direitos fundamentais. Então, que princípios são esses que contêm a possibilidade do Estado instituir tributos? Primeiro, o princípio da legalidade, depois da isonomia, depois da irretroatividade, depois o princípio da anterioridade, depois o princípio da reserva de lei complementar, o princípio da reserva de lei para renúncia fiscal e o princípio da imunidade tributária. Vamos ver um pouquinho de cada um deles? Começando pela legalidade, é proibido, é vedado exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. E a lei tem de ser prévia, não pode ser posterior. Lei em sentido formal, como fonte primária de instituição de direito. Não é portaria, não é decreto, não é instrução normativa. É lei mesmo, aprovada pelo parlamento. O aumento do tributo, ele só pode se dar... Ele pode se dar sob duas formas, aumento de alíquota e ampliação da base de cálculo. Então, quando a gente está falando que você não pode exigir ou aumentar tributos sem lei prévia, a gente está falando que não pode nem aumentar a alíquota, nem ampliar a sua base de cálculo. Isonomia, a gente já estudou esse princípio lá em Direitos Fundamentais. Igualdade, é obrigatoriedade do agente público de tratar igualmente os contribuintes que têm a mesma capacidade contributiva. Quem tem a mesma capacidade contributiva, porque tem uma situação econômica melhor ou pior, tem de ser tratado igualmente aquele que esteja na sua faixa e diferenciar aqueles que estão em faixas
distintas, com uma ideia de justiça distributiva tributária. Quem está numa faixa econômica inferior teria de pagar menos tributos do que quem está numa faixa econômica superior. Os tributos diretos que incidem sobre a propriedade e sobre a renda, nos de propriedade é conforme o valor venal do imóvel. Imóveis com maior valor, maior tributação. E no caso da renda, por faixas variáveis em que você se enquadra pelo que você consegue ganhar com o seu trabalho. No caso dos produtos indiretos, eles incidem sobre a produção e a venda de bens e serviços e eles compõem um preço de venda. Esses tributos, os indiretos, eles são marcados por uma grande injustiça social, porque os pobres acabam tendo um impacto muito maior no pagamento de tributos sobre a produção do que efetivamente aqueles que têm uma renda maior. E é um tributo que responde, por exemplo, com a sobrevivência importante de muitos estados e, eventualmente, de municípios, porque existe aí uma divisão, né, constitucional de quanto cada ente federativo fica nesses fundos constitucionais de arrecadação tributária. Princípio da irretroatividade. Uma lei, né, que cria um tributo, ela não pode retroagir para alcançar casos anteriores, é dali para frente. Vamos lembrar alguns direitos fundamentais que a gente viu? Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Esse princípio do direito tributário também se conecta a essas garantias lá dos direitos fundamentais. Qual é a exceção a isso? A lei penal. A lei penal, se ela é mais benéfica, ela retroage para situações anteriores. Fora isso, situações que foram encerradas e concluídas dentro da vigência de uma lei não são atingidas por outra lei. Anterioridade. É proibido cobrar tributo antes que tenha sido publicado a lei que instituiu ou que aumentou o tributo. Ele pode ser cobrado num exercício financeiro posterior à aprovação da lei. Não só a lei tem de ser posterior ao fato, como o exercício financeiro em que começa a cobrar aquele tributo tem de ser posterior da aprovação. Esse ano foi aprovado um aumento de imposto de renda, ele não pode ser cobrado esse ano, só pode ser cobrado no ano seguinte. Entendido? E tem também uma outra consequência dessa anterioridade, né? Que tem tributos que são excepcionados a essa anterioridade. São aqueles tributos que têm um caráter de regulação da economia. Então, o imposto de importação, de exportação de produtos industrializados e operações financeiras, além das contribuições sociais, exige-se, ele pode ter a alíquota alterada e no caso no mesmo exercício, e no caso das contribuições sociais, tem de ter um intervalo de 90 dias para sua aplicação, não precisa ser no exercício financeiro seguinte. Reserva de lei complementar. Normas gerais sobre direito tributário não podem ser feitas com qualquer tipo de lei. A gente falava que portaria, resolução, decreto não pode porque não são lei. E quando for lei, tem de ser lei complementar quando o tema for definição do tributo e suas espécies, fato gerador, base de cálculo e contribuinte, obrigação, lançamento, crédito, prescrição, decadência. Toda vez que a gente estiver falando desses temas, além das limitações ao poder de tributar, é lei complementar o meio possível e viável. No caso do Brasil, a lei complementar vigente, a chamada Lei Geral do Tributária, é o Código Tributário Nacional, que teve alterações com a Lei Complementar 104 de 2001. Reserva de lei para renúncia fiscal. Do mesmo jeito que o Estado pode cobrar sobre um fato gerador, ele pode eventualmente renunciar a essa receita, ou seja, isentar. Ou ele pode subsidiar uma área que é um tipo de renúncia de receita. Ou ele pode reduzir a base de cálculo, que é um tipo de renúncia de receita. Ou ele pode conceder um crédito presumido, uma anistia, uma remissão. Em todas essas situações, o Estado está abrindo mão de receita. Se ele o faz, ele tem de fazer por lei. Do mesmo jeito que ele só pode instituir por lei, ele só pode abrir mão por lei. E essa lei deve estar dentro da competência do ente federativo. Você não pode renunciar a uma receita que não é da competência
do ente federativo. Município só renuncia aquilo que é de sua competência, Estado da mesma forma, Distrito Federal e União da mesma forma. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que para cada renúncia de receita deve haver outra fonte de recurso que compense a perda da arrecadação. Imunidade tributária. Imunidade é diferente de isenção, né? A isenção, por lei você põe, por lei você tira. A imunidade não vem de lei, a imunidade vem da Constituição, ela nasce na Constituição e ela veda a instituição de impostos, ou seja, não poderá haver lei que institua imposto sobre esse tema. Quais são essas áreas que estão imunes à instituição de impostos? Não é de tributo, é de impostos, um deles. Entre os entes federativos, por reciprocidade, templos de qualquer culto, patrimônio, renda ou serviços do partido político, sindicatos, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, livros, jornais, periódicos e papel destinados à sua impressão. Tem uma decisão muito recente, de poucos dias, 1 ou 2 semanas, do Supremo Tribunal Federal, que por comparação fez uma extensão da interpretação desse artigo constitucional para e-books, né? Porque são livros, a Constituição fala livros, jornais, periódico e papel destinado à sua impressão, porque naquela época não existia e-book. Agora o Supremo Tribunal Federal ampliou a aplicação para e-books. Lembre-se que isso daí se refere aos impostos, né? Essa imunidade se refere aos impostos. Quais são os elementos de um tributo? Isso fica para o próximo vídeo, em que eu vou falar para vocês sobre obrigação tributária, hipótese de incidência, fato gerador, base de cálculo, alíquota e montante do tributo a falar. Tá bom? Espero vocês daqui a pouquinho. Próximo vídeo.